Oi, bom dia, gente. Eu sou a Mariana, eu sou da Escola Magali Alonso e a gente é do Grêmio Evolution. Bom dia, pessoal. Eu sou a Ângela, também do Magali Alonso. E nós estamos aqui com a nossa convidada, a Dona Márcia. A senhora quer se apresentar um pouquinho? Eu sou Márcia, sou a diretora da Escola Magali Alonso e fui convidada pela turminha do Grêmio para fazer esse podcast hoje. Bom, nós vamos começar aqui com o tema Liderança na Educação. Dona Márcia, como surgiu o desejo de trabalhar com educação? O desejo de trabalhar na educação surgiu com Praia Grande, com a minha história, quando eu mudei de São Paulo para cá. Até então, eu queria fazer jornalismo ou turismo. E aqui, quando eu cheguei na Baixada, não tinha esses cursos. E minha cunhada acabou me matriculando no magistério, que era um curso que existia há algum tempo. E daí surgiu, comecei como professora, estudando ainda no ensino médio, fui no magistério, fui fazer faculdade, comecei a trabalhar, dando aula. A primeira escola que eu trabalhei foi o Piteco, porque eu morava no Ocean. Então, o Piteco, quando o Piteco iniciou, que era particular. Depois, prefeitura, estado, e aqui estou hoje. E a senhora veio de São Paulo? De que lugar de São Paulo? É da Zona Leste, Vila sim. Prudente. Sim. Caraca. Bom, Dona Márcia, e o que significa na prática ser diretora hoje em dia? O que a senhora acha, assim? Eu vou comentar se foi uma realização. Porque dentro da carreira como professora, eu fiz pedagogia, e pedagogia, normalmente, quem faz era para ocupar cargo ou de direção, Sim. supervisão ou orientação. Então, diretora foi uma consequência da carreira, foi concurso público, mas eu fui coordenadora, eu trabalhei na prefeitura, eu fui professora, eu fui diretora, eu fui coordenadora na prefeitura. Então, eu acho assim, foi seguindo a carreira. Interessante. E qual foi a decisão mais difícil que marcou a sua trajetória? A senhora lembra? Assim, tem uma mais marcante? Decisão difícil, nós trabalhamos com pessoas, né? E é claro, trabalhar com pessoas é sempre muito diferente e muito inovador. Sim. Então, a decisão mais difícil, assim, que eu acho como diretora, é quando você tem que tomar uma atitude muito além. Porque as pessoas são diferentes, cada pessoa tem uma maneira de pensar. Então, eu tive um episódio muito difícil na Escola Magali. Mas eu acho que ajudou com que eu crescesse enquanto pessoa. Sim. Tá? Foi com o aluno. É porque também mexer assim com alunos, enfim, né? Mas ainda mais Magali, que são adolescentes, deve ser muito difícil. Muito difícil. Ainda mais aquela mistura, né, de adolescente com criança, desenvolvendo assim mais. Sim, porque o Magali é de ensino fundamental, né, os anos finais, e ensino médio. Sim. Então, o que acontece dentro da escola é um reflexo do que acontece na comunidade. Sim. E há algum tempo atrás, a comunidade era muito agressiva. E hoje também, alguns são. Mas hoje eu não sei, eu sinto algo mais leve dentro da escola. Sim. Diferente de 10, 20 anos atrás. Sim. 20 é verdade, anos, é verdade. Eu, como aluna nova no Magali, né, entrei ano retrasado no Magali, eu também tive esse baque, né, porque eu ouvi falar muito mal do Magali e quando eu cheguei lá eu falei, nossa, não é tudo isso que falam. Na verdade, a escola é muito boa e, na verdade, não é nada do que falam. Sim, é o que eu vejo no Magali, tipo assim, infelizmente já teve uma imagem muito ruim, mas todos os dias todo mundo da gestão, Grêmio, enfim, todo mundo luta para que a gente traga essa imagem boa de volta pro Magali, né? Porque a gente sempre tá tentando fazer coisas boas, atividades, enfim. A história, assim, do prédio, a pontos históricos do Magali. O Magali era uma escola pequenininha que ficava do lado de cá,
né, que é chamada antigamente como primeira zona. Aham. E aí o Magali foi para a terceira zona, Sim. num prédio adaptado, Sim. porque não é um prédio escolar, não é um prédio de escola. Então eu comento assim, no início foi muito difícil, mas hoje eu falo assim, a escola está como uma escola particular. Tudo que eu via na escola que minhas filhas estudavam e que eu brincava com a diretora, eu falava assim, meu sonho de consumo. Hoje tem lá. Então eu fico muito feliz com o que se conquistou para a comunidade. Agora, a comunidade tem que mudar isso, porque as pessoas, às vezes, elas são agressivas e não têm paciência de conhecer, de esperar, de saber o que a escola vai oferecer, até de cobrar o que a escola está oferecendo. Porque a escola é para que o aluno aprenda e os pais têm que cobrar isso. Sim. Então, às vezes, eu sinto que a comunidade está muito preocupada com o trabalho, com o correr, com o cuidar da casa e acaba não participando tão ativamente. Mas se eu tenho 10% que participa, de pais que participam, eu já fico super feliz. Sim. Porque esses pais são presentes, esses pais estão ali nas dificuldades e também no sucesso dos alunos. Sim. Sim, é bem... a gente vê realmente uma evolução muito grande, né, na escola, tanto na gestão quanto os professores mesmo, o ensino mesmo foi cada vez evoluindo mais. Não só no Magali, né, em várias outras escolas por aí também. Sim, a parte de metodologia de ensino, e eu vou dizer assim, equipamentos cresceu muito. Pós-pandemia, as escolas deram um up muito grande com equipamentos. E aí depende do gestor o que ele quer para a escola dele. Sim. Por exemplo, a sala maker é um lugar para o aluno aprender, para o aluno estar usando. O podcast é para os alunos também. Sim. Então eu sinto, e agora as plataformas de aprendizagem, elas vêm para melhorar o ensino e não para piorar. São recursos que o adolescente hoje usa muito. O adolescente Sim. acorda com o celular na mão. Verdade. Vai almoçar, a gente tem que falar, deixa o celular do lado. Então, o adolescente precisa não só ter a informação, mas saber que essa informação pode gerar um conhecimento, que ele pode pesquisar mais. Sim. E isso, eu acho que nós tivemos a oportunidade de ter dentro da escola, sabe assim, recursos tecnológicos que complementam a aprendizagem. Sim, igual a senhora falou da escola antes da pandemia e depois. Nossa, eu cheguei no Magali, eu tava no 6º ano, eu vou pro 2º agora. E eram totalmente diferente. Evoluiu demais. Nossa, uma coisa maravilhosa. Tudo que a gente tem lá é maravilhoso, mudou muito. Eu posso falar porque eu já tô lá há um bom tempo e não quero sair até me formar. Meu Deus, e ela logo se forma. Ai, meu Deus. Eu já tô assim, já último ano na escola. Isso, a Ângela já tá no 3º, né, Ângela? E esse ano eu fiquei muito feliz. Vários alunos passaram na primeira chamada, Sim. né, das universidades A gente esteve públicas. acompanhando muito, né? A gente acompanhou, inclusive, parabenizamos, né, os alunos, Sim. porque realmente não é um esforço só dos professores com os alunos, da escola com os alunos, e sim deles mesmos, né? Sim, porque com certeza. É importante buscar o conhecimento, sempre estar se esforçando bastante. E acho que foi uma coisa muito gratificante ver eles passando, né? Nossa, eu me emociono, porque 2 deles trabalharam como monitores na escola. Então, eles já fizeram um estágio, ganharam um pouquinho enquanto estudavam, ajudando alunos tanto em matemática quanto em português, ajudando o ensino fundamental. E agora os 2 também foram aprovados. Sim, então eu fico... É realmente um orgulho, é uma coisa maravilhosa. Bom, voltando aos nossos temas, vamos para o tema 2. A escola por dentro. Nós estávamos ainda no tema. Dona Márcia, como funcionam as decisões importantes da escola?
eu procuro tudo conversar com a equipe gestora. E decisões importantes, eu procuro ouvir alunos, o conselho de escola, que tem pais e professores, e a equipe gestora. Tudo é decidido em conjunto. Não é o diretor que decide nada sozinho. Porém, é o diretor que responde sozinho. Sim. Mas tudo é feito com a participação de pais, alunos e, principalmente, as decisões são entre o diretor, que sou eu, e os meus vice-diretores, os coordenadores. Eu procuro porque todos estão envolvidos. Então, e nós tomamos sempre assim a decisão de ouvir os alunos antes de tomar uma decisão, ouvir os pais. Então, as decisões são muito democráticas. Sim. O que os alunos geralmente não sabem sobre as rotinas da escola e da direção? Trabalhar com pessoas não dá para ter uma rotina. Nós temos uma rotina, sim, horário de entrada, as aulas, né? O horário é feito por 6 aulas diárias, mas a escola é muito viva. Tudo acontece, num segundo pode mudar tudo. Um professor que pode passar mal, um aluno que pode passar mal dentro da escola. Então, eu falo assim, nós temos uma rotina prevista, um calendário, vamos colocar assim, do que tem que acontecer durante o período de aula. Mas é algo muito vivo. Então, assim, o que os alunos não sabem? Eu procuro passar para os alunos, eu vou nas salas, desde o controle de frequência, que agora, né, a frequência diária, ela é monitorada não só pela escola, ela é monitorada pela diretoria de ensino, ela é monitorada por São Paulo. Sim. E tudo isso requer uma cobrança do que está sendo feito. Então, a presença diária. O aluno acha que tudo bem. A mãe vira e fala assim, ele foi 2 dias, ou ele faltou só 2 dias. Esses 2 dias que ele faltou, ele teve 12 faltas. Sim. E isso acaba repercutindo muito diretamente no geral da escola. Então, o aluno, e isso prejudica a aprendizagem dele. Porque o professor, se ele explicou hoje, ele vai retomar muito por cima. Sim. E se você perde algo do processo, você não consegue finalizar. Então, o aluno tinha que perceber isso. Sim. O aluno não tem noção também do quanto é feito para manter a escola toda em ordem. Sim. Tá? Esse período agora do ano, nós recebemos uma verba. Eu, já com os vices, né, e os pais do conselho, organizamos para que tivesse dinheiro para conseguíssemos pintar agora novamente. Então, a escola foi toda pintada agora em janeiro, mas não veio recurso para isso. Nós tivemos que, já elaborei, organizei durante o ano para isso. Então, o aluno não sabe que ele descascou aqui. Isso, se eu não tiver verba, vai um tempão para poder arrumar. Então, eu gostaria que o aluno percebesse isso. Sabe assim, equipamentos, algumas coisas assim, desgastam pelo uso. Sim. Eu acho que pelo uso, tudo bem. Mas quando o aluno quebra, tem uma atitude de destruição, aquilo a gente tem que esperar ter verba para arrumar. Sim. Coisas que o aluno não sabe, que existe o controle dos notebooks que são usados. Se não usar o notebook semanalmente, está lá quanto tempo que o notebook não é usado. Sim. Caramba. Então, às vezes vocês não sabem disso. Eu realmente não sabia disso. Nós temos tudo online, controle, até de como está a manutenção da escola. Se a escola foi pintada, se não foi, e a escola é tudo em cores de farol. Então, é vermelho, amarelo e verde. Sim. Se a escola não fez a manutenção, ela fica no vermelho. Se a escola está mais ou menos no amarelo. E o verde é que está tudo ok.
Sim, Então, é muito assim, são muitos detalhes que os alunos não conhecem, e nem os pais. E quando vai se falar para os pais numa reunião, muitas vezes os pais não têm tempo, É verdade. não querem saber. É verdade. Isso para mim é assim, sabe? Porque é dinheiro de todo mundo, é uma Sim. escola pública. Sim. É Quando verdade. você paga, você quer que ofereça o melhor. Uhum. Nós também estamos pagando. Sim. Tem que oferecer o melhor. E é isso, a comunidade tem que saber cobrar e dar opinião de como melhorar. Sim. É E verdade. realmente tem muitas salas ali na escola que a gente vê que foram projetadas assim super bem. Por exemplo, a sala de química mesmo, o laboratório, né? Sim. Foi bem pensado. É pouco utilizado pelos professores, porque geralmente a gente tem muito assunto, né, para aplicar em sala de aula, e às vezes a gente acaba não usando, mas as poucas vezes que a gente usou, nossa, é uma experiência muito boa. Sim. É verdade. E eu peço sempre para que o professor de química e física procurem levar os alunos até lá. Ah, mas 40 alunos, não é? Às vezes o professor traga os recursos de lá, então, Sim. para a sala de aula. Sim. Mobiliza um espaço diferente das carteiras e procura utilizar lá dentro. Sim, Por quê? é bem interessante as aulas, né? Essas aulas diversificadas, né? Exatamente. É É verdade. bom para os alunos, para os professores, porque a gente tem mais interação, né? E mais o interesse. material, ele pode ser levado de um lugar para o outro. Sim, com certeza. E, dona Márcia, como a escola lida com conflitos e situações delicadas, como brigas, enfim? Dentro da escola, às vezes tem uma discussão, assim, muito boba de meninas ou meninos. sim. Por que você olhou para mim? É bem isso. Sabe? Aí a gente tenta, né? Existe uma pessoa que ela é professora orientadora de convivência, Sim. porque nós temos um manual de convivência e as escolas têm que agir, sabe assim, planejar dentro desse manual. Então, como a gente chama sempre para conversar, chama os pais, uma das coisas que eu comento, aconteceu alguma coisa, são menores, eu tenho que chamar pai e mãe na hora. Sim. Porque o responsável é o pai e a mãe, ou o responsável por... Ele é o primeiro que tem que saber. Então, assim, tem coisas que são bobas. Brigou, a gente procura apaziguar, mostrar que as pessoas têm que ter empatia, Sim. que não há necessidade. E existe muita campanha também do bullying. Porque, às vezes, a pessoa fica... Ai, porque é assim, é assado, porque tem o cabelo amarelo, porque tem o cabelo branco, porque é gordo, porque é magro. São características das pessoas. Sim. Então, a gente tem que aprender a conviver com tudo isso. As pessoas são diferentes. Sim, com certeza. E é igual a senhora falou, muitas vezes são coisas muito pequenas que viram, no final, uma confusão. Sim. Agora, quando o assunto sai da escola, porque na escola a gente procura resolver, chama a comunidade, Sim. chama os pais, os responsáveis e tenta um acordo. Agora, se o assunto sai da escola, que tem qualquer tipo de confusão que a gente fica sabendo, embora não seja para se envolver, mas eu não posso deixar um aluno meu brigar ali fora. Sim. Nem falo eu falo nós, gestores, entramos no meio e não permitimos. Sim, sim. Tá? Porque é possível resolver tudo dentro da escola. Sim. Agora, se fica fora da escola, vem de uma comunidade, de outra, de diversas comunidades, e aí são pessoas que não nos conhecem. É verdade. E quando não nos conhecem, não atendem os nossos pedidos. Então, todo probleminha que acontece na escola, eu acho que tem que ser resolvido ali. É verdade. Do que eu deixar que tome uma dimensão que vá para a rua. Sim. E muitas vezes as pessoas, infelizmente, querem fazer isso, né? Sim, ali próximo a gente procura, sabe assim, se envolver e Sim, não sim. permitir. Mas às vezes acontecem porque as pessoas ainda são muito de resolver as coisas
com a agressão física. Então, às vezes, é fora, tem até ameaças. Eu não peguei ele aqui, mas eu vou pegar em outro lugar. É verdade. Então, isso é muito ruim. Sim. E isso só modifica com a convivência. Por isso, como que eu vou dizer, essa plataforma de convivência, onde são sugeridas ações que levem a pessoa a refletir e mostrar para ela que antes é o diálogo, para depois chegar para uma agressão. Com certeza. Né? Aliás, não pode chegar com numa certeza. agressão. Sim, Verdade. porque dependendo do caso até tem que ser levada outras medidas, né? Sim. E em alguns momentos a gente acaba chamando a polícia, alguma coisa assim. Mas se eu chamo o policial, é porque esgotou a minha ação enquanto diretor. Sim. Aí tem que vir uma outra secretaria. É verdade. E nesse protocolo 79, tem todos os passos do que nós temos que fazer. Conselho, tudo isso, Sim, é verdade. tá? E como a escola pode ajudar os alunos que estão desmotivados? Eu acredito que o aluno, se ele está desmotivado, é porque ele está perdendo a confiança de aprender. Então, por isso é que a gente pede para os professores terem uma prática diferente, sabe assim, motivar com algo novo, Sim. demonstrar coisas novas, que ele, dentro daquilo que ele... Porque todos nós temos uma expectativa. Então, dentro daquilo que está na expectativa daquele aluno, possa tocar. Sim. Então, eu acredito que aulas diferenciadas, Sim. aulas práticas, conversas como nós estamos tendo agora, É verdade. acabem motivando esse aluno. E, se não existe nenhum tipo de motivação, aí também tem que buscar colaboração médica. Porque hoje está muito comum ver adolescentes deprimidos, adolescentes que acabam por não sentir vontade de viver, sentir um vazio que eles não sabem o que é. Então, precisa de uma ajuda médica. É verdade. Infelizmente, hoje em dia está cada vez mais comum. Sim. E o que a direção diria para quem está perdido sobre as escolhas da faculdade? Nossa, olha, perdido nas direções. Eu digo que vocês são muito novos. Tem muito tempo. Eu, por experiência própria, e hoje na escola temos cursos técnicos. Sim. Eu diria, comece por um curso técnico, porque aí você pode ir para qualquer área. E hoje, na rede estadual, o aluno tem uma oportunidade que não existia, que é fazer as provas do primeiro, segundo e terceira série do ensino médio e usar essas notas para entrar numa universidade pública. Seja a USP, porque na época em que eu estudei, USP era um sonho. Sim. Sim. Hoje, USP é uma possibilidade. É verdade. Então, eu diria para o aluno, você tem muito tempo, veja o que você gosta. De repente, você vai e fala assim, mas essa matéria não é o que eu imaginei. Existe a possibilidade de fazer uma outra. Porque se entra com 17 anos numa universidade, com 21, 22, você terminou. Sim. Super novo. Dá para fazer outra. É verdade. Mas é verdade. eu acho que tem que terminar. Eu não estou gostando, então vou procurar uma transferência dentro daquilo que eu acho que eu vou gostar. Sim. Mas vocês são muito novos, vocês têm que ter experiências. Conhecer diferentes cursos, saber no que se trabalha, Sim, realmente. qual a possibilidade de emprego, porque emprego também é importante. Sim, verdade. A gente fica muito nessa de, mas e agora? Eu tô no terceiro ano, o que eu faço? E a gente esquece que a gente ainda tem uma vida toda pela frente. Eu posso começar a fazer enfermagem e depois eu mudar para matemática, área da ciência. É um mar de possibilidades, né? É muito engraçado, eu vou comentar com vocês. Algum tempo atrás, todo mundo falava, tudo menos professor. Hoje eu pergunto, por que não professor? É uma ideia, é uma possibilidade.
Se você gosta de pessoas, sabe, é onde você tem a possibilidade de transformar. E tem uma carreira toda dentro da educação. Eu já estive como supervisora e voltei para a direção, porque eu gosto mais desse contato que eu tenho na escola. E como supervisão, você é uma visita, Sim. tá? Você vai uma vez por semana na escola, mas você é uma visita. E na escola, você faz parte daquele grupo. Eu me sinto assim, então eu me senti melhor na escola. Mas hoje é uma possibilidade. Se você gosta, se você quer, por que não? Exatamente. E vou voltar lá na primeira parte que vocês fizeram. Para vocês verem, eu queria fazer turismo ou jornalismo. Sim. Eu fiquei em educação e gostei muito. E dou o meu melhor todos os dias. Sim. Tá? E a gente aprende todos os dias. E isso é muito bom, é muito dinâmico. Eu acho que se eu ficasse num escritório, eu já não tinha essa intenção, né? Já queria jornalismo, turismo, mas se eu ficasse no escritório fazendo a mesma coisa, talvez não desse certo. Sim. É igual a senhora falou. Às vezes você pensa que você quer uma coisa, mas a senhora foi lá, experimentou outra e acabou Gostei. gostando. Sim. E é sempre bom, igual você falou, experimentar outras coisas, tentar outras coisas, porque a gente nunca sabe, né? E fui para a parte da gestão, tanto na prefeitura quanto no estado. Então, assim, eu tive possibilidades fui para a coordenação, que eu gosto muito do pedagógico. Então, assim, foram coisas que foram complementando a minha formação, que estou em formação ainda até hoje. Eu acho que realmente assim é bem importante tentar, né? A gente ir experimentar coisas novas, sair daquela zona de conforto, né? Que a gente às vezes se põe numa bolha e não sai dela, né? Sim. A gente fica com aquele pensamento de não, eu vou fazer isso e isso e isso e tem que dar certo. E a gente tem que entender que nem tudo vai dar certo, né? E quando você se forma, também não é fácil arrumar emprego. Não. Porque querem experiência. E quem se Sim. formou não tem a experiência. Sim. Então, você tem que batalhar. São conquistas diárias para que você consiga se estabelecer. Mas todos vocês são muito novinhos. Então, tem uma vida ainda pela frente. Não é verdade? Sim, é verdade. E entrando no tema de relação da escola com a família, o que poderia melhorar? Que a família tivesse interesse pelo filho dela na escola. Eu tenho alguns pais que são muito participativos, mas tenho outros que nem sabem se o filho está indo para a escola, se o filho não está. Eu acho assim, a família tem que ver que a escola está ali para ajudar, que as duas têm que estar trabalhando juntas. E que nós ali só queremos o melhor para o filho dela. E às vezes, quando você chama uma mãe por questão de disciplina, a mãe se coloca contra a escola. Sim. Culpa a escola e fala, porque aqui que todo mundo pega no pé do meu filho. E não é. Nós queremos que ele tenha uma atitude, não uma atitude igual aos outros, mas respeito acima de tudo. E que saiba agir em todos os momentos. Sim. Eu vou falar assim, mas vocês são diferenciados o tempo todo, tá? Então, no que eu falo para vocês nesse sentido, vocês veem que tem alguns alunos que fogem totalmente disso. E quando nós chamamos os pais, às vezes, não veem como parceiros, mas a grande maioria é parceiro. Sim. São alguns. Então, essa parte de vir, verificar, falar, eu estou junto, vamos tentar melhorar juntos. Eu sinto isso dos pais que não temos, em alguns, tá? Realmente, assim, a gente tem que ter essa relação, né, da família com a escola, é super importante para os alunos, né, para a evolução deles, inclusive, porque acho que isso desmotiva muito também, você ter
poxa, você já não é muito motivada a ir pra escola e seus pais também já não estão Sim. entrosados ali. Acho que isso também é um dos motivos das pessoas, assim, meio que abrirem mão, né? E é realmente muito triste isso. E eles estão abrindo mão dos filhos. Sim. Isso é Então, verdade. é muito complicado. Eu não posso abrir mão do meu filho. Com Porque certeza. vai ser meu filho até eu viver. certeza. Sim, realmente. Então, eu tenho que, sabe assim, procurar melhorar e saber dos defeitos deles. Mas eu posso dizer que muitos da comunidade são muito bons. Quando a gente chama, vem, atende e falam, olha, eu já falei. Alguns fazem até pedir desculpas para o professor se tratou mal. Mas outros não. Infelizmente. Ou felizmente, as pessoas são diferentes. Sim. Porque aí, a cada dia, nós vamos aprendendo com essas pessoas. É verdade. E quais são os valores que a escola tenta ensinar além das matérias? Eu me preocupo muito com essa parte. Muitas vezes, a gente não consegue o conhecimento, sabe assim, o ensino propriamente dito com uma pessoa. Mas alguns chegavam na escola que nem bom dia falavam. Sim. Então, depois de um bimestre, se ele chega e fala bom dia, dá um sorriso, nós achamos já que já conseguimos conquistar um pouquinho. Mas eu acho que, em cima de tudo, é o respeito e o convívio em grupo. Porque para conviver com outras pessoas, você tem que aceitar algumas coisas, colocar seu ponto de vista e respeitar a ideia do outro. Então, mais são pontos importante, né? essenciais. É verdade. Vamos para o nosso último tema. Escola do presente e do futuro. Dona Márcia, celular em sala de aula, vilão ou ferramenta? Eu aqui... Bom, vocês querem a resposta enquanto diretor? Ou É que é um pouquinho enquanto polêmica. pessoa? Tá? Eu penso o seguinte. A culpa do não uso do celular é de todos nós. Por quê? O celular é uma ferramenta que ele pode contribuir muito. Sim. Hoje, eu vou falar por mim, eu não uso mais relógio. Eu vejo o horário no celular. Sim. E tem muitos que veem isso. Mas eu tenho que saber o horário que eu tenho que deixar o celular de lado e o horário que eu posso usar o celular. Alguns usam o celular ficam dentro da sala de aula, que é momento de questionar, de aprender, de realizar atividades, ficam conversando com alguém, ou vendo TikTok ou qualquer outra coisa. Então, devido a isso, acabaram tirando, né, que é uma lei federal, uma lei estadual, e nós temos que cumprir. Leis são para serem cumpridas. Sim. Tá? Mas eu, particularmente, acho que essas leis aconteceram porque nós, em geral, não sabemos que horário utilizar. Sim, é o limite que acaba não Exato. existindo ali. Não teve o limite, aí acabou Sim. não Foi permitindo mau uso, né? mau uso, acabou não permitindo dentro do estabelecimento. Sim. Só que será que é tão ruim eu usar o celular durante o recreio e depois deixar do lado? Na minha opinião, não. Acho que a nossa opinião como aluno tem esse detalhe, né? De, poxa, por que nem no recreio a gente pode usar? Sim. Poxa, porque tem muito a aluno lei- que extrapola também, né? A gente fala, no recreio pode. Aí o aluno vai e fala assim, mas espera aí, então eu vou subir mais cedo pra minha sala, tô no recreio ainda, vou ficar ali de boa mexendo no celular. Então, aí é que está. Porque a lei coloca que é só para uso pedagógico. E se é só para uso pedagógico, numa aula eu posso pedir para que vocês façam uma pesquisa, Sim. para que vocês utilizem o celular, mas eu não posso utilizar dentro do estabelecimento para uso pessoal. Sim. Então, veja que coisa. Então, nem no intervalo eu posso usar. Tá? É o que diz a lei. Só para recurso pedagógico. E na hora do intervalo, alguém estará ali fazendo alguma coisa pedagógica?
Ah, com certeza não. Não. Nem um Então, pouco. eu tenho um ponto de vista, tá? Que eu acho assim, nós perdemos o direito por não termos usado adequadamente. Sim, E quando realmente. nós não usamos algo adequadamente, alguém nos tira esse direito. Sim. Foi o que ocorreu. E o que precisa mudar na educação nos próximos anos, na visão da senhora? Na educação, no geral, que Isso. precisa mudar, as pessoas têm que voltar a ver a educação como algo bom. E tem muitos que não veem a educação como algo bom. Educação, estudar é sucesso? Para alguns, sim, para outros, não. Eu posso ter feito doutorado e não ter um rendimento financeiro adequado. Sim. Eu posso não ter estudado e conseguir, sou muito, como que eu vou colocar assim, muito contato, e consigo um rendimento financeiro bom. O que eu acho que a educação, ela tem que, de uma maneira ou de outra, fazer com que a pessoa tenha interesse em estudar, Sim. tá? Porque tem pessoas que aprendem muito mais sozinhas do que num grupo escolar. Sim, é verdade. Realmente. Então, eu acho que tem que valorizar isso. A educação, ela tem que verificar direitos de todos os lados, tanto dos alunos quanto dos professores. Eu acho que tem que ser uma coisa mais unida, tá? Porque todos querem subir os patamares. Eu estou dizendo assim em geral, tá? Sim, sim. Brasil, nós temos que subir. Nós temos muitas pessoas analfabetas. Sim. E acabam que não, sabe assim, estatisticamente, isso conta muito negativamente para o país. Sim. Sim. Então, eu acho assim, tem que oferecer essa educação. Educação tem que ser vista como uma coisa séria. Tem que ter incentivo financeiro, sim, porque uma escola tem que estar equipada, uma escola tem que ter uma manutenção adequada, a escola tem que ter recursos para os alunos trabalharem. É verdade. Então, eu acho que já estamos num caminho certo com o ensino médio, sabe? Porque tem a área de exatas, a área de humanas. Conseguir fazer com que o aluno da rede estadual tenha acesso às escolas públicas já é muito bom, às universidades públicas. Sim. Porque a escola pública não conseguia ir para uma universidade pública. Hoje tem um convênio direto. Então, eu acho assim, nós temos que ter interesse em estudar. As pessoas têm que parar de pensar que eu só tenho que levar vantagem. E isso não só pessoas, políticos, Sim. sabe? Eles têm que pensar na comunidade. Tá? Verdade. Realmente a gente tem que pensar mesmo em evoluir cada vez mais, né? Acho que o país mesmo tem que sim ter uma evolução, né? Realmente nessa parte de educação, né? Porque impacta mesmo muitas pessoas não terem, às vezes, acesso ao estudo, né? Porque muitas pessoas a gente vê ali que acha que não tem acesso ou pensa assim, poxa, mas eu já tô mais velho, já passei da idade, não dá mais. E a gente sempre pode voltar, né? É verdade. E eu vou falar, educação é conhecimento. E conhecimento muda a atitude. E eu acho que se todos estiverem envolvidos, com certeza a atitude de todos será mudada. Sim. Então, a pessoa, quando ela consegue estudar, que ela lê, que ela consegue esclarecer algumas ideias, então não terá tanta, sabe assim, agressão. Essas coisas acabarão por diminuir muito. E precisa ainda ter, sabe assim, um deslumbre. A pessoa precisa assim, eu quero conhecer e eu vou melhorar através do estudo. Sim. Dona Márcia, quais são os mitos e verdades sobre a direção?
verdade. Acho que isso também é um pouquinho polêmico, né? É verdade, é verdade. A direção do Magali, que a dona Ângela é muito brava, é mito ou verdade? Ah, eu acho que é mito. Mito, É. mito. Tá. É a postura, né? É, mas é verdade. Que a dona Márcia é muito boazinha? Mito. Não é verdade. Dona Márcia também é brava. Sim. Tem É que que ser tem, rígido, tem, né? Tem é essa verdade. questão. Porque se for vozinho o tempo inteiro, não dá. Deixa eu ver o que mais. Vamos colocar mitos e verdades. Para direção, mitos e verdades. Noturno. Noturno é complicado. Tá? Realmente. O pessoal do noturno não quer estudar. Quer só ir lá passear. Mito ou verdade? Ai, eu acho que é mito. Como estudei no noturno, eu acho que eu tenho um pouquinho desse direito de fala. Eu acho que é mito. Algumas pessoas, assim. Sim. Não dá para generalizar nada, né? verdade. Exatamente. É difícil colocar mitos ou verdades. Seria mais fácil vocês perguntarem o que é mito ou verdade e eu vou tentando falar. Você tem alguma ideia? Ai, acho que a direção escolar protege muito esse ai, como posso dizer? Ixi. Como Não, assim? fala. Tipo, os professores? Assim, a direção escolar, ela protege muito os professores, assim, vê só o lado dos professores. Mito ou verdade? Mito, Tem que ver muito esse lado também dos alunos, né? sim. Porque todas as decisões que são tomadas, eu procuro ouvir o professor, procuro ouvir o aluno. Sim. E depois, o que eu peço? Alguém vai na sala, ou alguém da sala é convidado a sair, a uma pessoa, um aluno, para que nós saibamos o que realmente aconteceu. É verdade. Sempre Tá. tem que ver de todos os lados. Tem que ver de todos os lados. Ah, acho que eu tenho uma boa. Mito ou verdade? Aluno reprova por falta ou não? Reprova. Reprova, né? A gente vê muito aluno que fala, reprova nada. Eles duvidam ainda. Duvidam, cara. Aí que tá. Vamos parar para pensar. Muita gente fala promoção automática. Aí passa de um ano para o outro sempre. Só que vamos parar para pensar. O que adianta eu passar e eu não ter aprendido? É verdade. E o ensino médio reprova. A gente dá várias oportunidades para que os alunos eles consigam fazer trabalho, se ele teve que faltar. Sim. Faltas justificadas, a gente procura ouvir. Como teve uma aluna do 3º ano que, no último bimestre, ela teve que morar em outro lugar, ela veio, justificou. Eu virei para ela e falei, você vai fazer trabalhos no lugar que você está, você vai trazer para mim. E as faltas delas foram compensadas. Sim. Tá? Mas reprova. Se não teve... a gente nem coloca. A lei fala 75, mas o Estado, para nós, ele pede 85% de frequência. Sim. Então, porque o aluno que vai para outra série, ele já vai com uma defasagem enorme, se ele não teve isso. Então, reprova sim. E se a senhora pudesse mudar algo na escola hoje, o que seria? Vocês vão achar assim loucura. Mas eu tiraria as plataformas do jeito que elas são utilizadas. Tá? Porque as pessoas são únicas. A aprendizagem de cada um é diferente. Sim. E, na hora que vai se colocar, sabe assim, no semáforo vermelho, amarelo ou verde, está levando em conta todos. E nem todos têm o mesmo desempenho, o mesmo. Então, eu acho assim, como eu não posso padronizar, É verdade. Não tem mas eu tenho que ter esse respeito a cada um, ao processo de cada um de aprender. como. Sim, é verdade. E tem alguns que não aprendem. Eu também tenho que saber disso.
Sim. Não vai aprender aquilo. Não mesmo. Então, eu mudaria isso, porque hoje existe uma necessidade de todos atingirem o amarelo ou o verde. Só que nem todos atingem. De repente, eu não consigo chegar no amarelo, mas eu cresci. Sim. Eu aprendi um pouco. Aí, o ano que vem, eu tenho que aprender mais. E hoje, eu vou falar assim no geral, tá? A direção é muito cobrada por algumas coisas que ela não consegue controlar. Por exemplo, a frequência do aluno. Depende dos pais. Sim, é verdade. Depende do aluno. Eu sou avaliada por isso. O resultado das provas, tá? Se o aluno não aprendeu e o resultado é baixo, eu sou avaliada por isso. Tanto que ano passado eu passei nas salas, vocês devem lembrar, e falei, eu não sou 3,4. A minha avaliação foi as notas da escola inteira no primeiro bimestre. E a minha nota foi 3,4. Eu falei, eu não sou 3,4 e eu não ofereço 3,4. É verdade. Temos problemas com alguns professores? Claro que sim. Mas tem muitos professores bons. Sim. E tem coisas que eu dependo do aluno procurar aprender, perguntar e demonstrar na prova. E a prova, vocês sabem que ela é fria. Ou você acertou ou não acertou. Sim. Ou você mostra que você aprendeu ou você mostra que você não aprendeu. E se você não aprendeu, é a minha avaliação. Então, isso eu acho um pouco... Eu acho até que tem que ter uma média. Mas isso eu mudaria na escola. Eu não concordo. É verdade. Mas trabalho dessa maneira. Que é o que o Estado fornece também, né? É. O ensino hoje em dia é o que fornece, né? As plataformas digitais. Sim. E agora, para a gente finalizar, qual conselho a senhora dá para os alunos? Nunca parem de estudar. Tá? E procurem ser o melhor naquilo que vocês fazem. Façam aquilo que vocês gostam e façam com prazer. Porque eu acredito que não tem coisa pior do que você ir para um lugar trabalhar onde você se sinta mal. Onde você fala, poxa, eu não queria estar aqui. Eu ainda vou para o Magali e eu brinco, eu falo todo dia que eu vou para a escola para me divertir. Nem todos os dias eu consigo, mas eu saio da minha casa todos os dias para me divertir no Magali. Por quê? Porque eu já tenho tempo de aposentar. Porém, eu ainda não tenho vontade. Algumas pessoas falam, eu não vejo a hora de aposentar. Ei, o meu deu lá em 2019 e eu continuo na escola. Então, eu ainda tenho prazer naquilo que eu faço. Tem dias que, é lógico, o prazer não aparece. Eu não me divirto, mas eu ainda gosto do que eu faço. Então, meu conselho é esse. Procure aquilo que vocês gostam, que é aquilo que vocês se sintam bem, que vocês falam, eu fiz da melhor maneira e eu sei que eu sou capaz de fazer amanhã ainda melhor. Sim, é a melhor coisa, porque você fazer algo que você não gosta, acaba fazendo de mau jeito, acaba sendo ruim, você não gostando, querendo sair mais rápido. E igual a senhora falou, a senhora gosta do que a senhora faz. Então, é isso, é essa imagem maravilhosa que você passa para os alunos, porque, como você falou, muitas pessoas pensam, a dona Márcia é boazinha, porque a senhora sempre tá rindo, tá conversando, então... Mas assim, a dona Márcia é boazinha, Sim. Brinca com... Mas a dona Márcia é muito firme nas decisões dela. Sim. Então, se um aluno faz alguma coisa, eu sou bem... Com certeza. Mudo totalmente. Aham. Tá? Mudo totalmente. Mas eu acho que é isso. Eu agradeço, por isso que eu falo que eu vou para me divertir. Porque hoje é muito tranquilo ir para o Magali. Sim. Sabe, assim, os alunos, a maneira com que estudam, os alunos que vêm falar... assim, são raros, poucos, aqueles que dão problema. Mas eles não respondem, a gente fala, eles, tá bom, vou tentar melhorar. Mas às vezes é dele. Ele não consegue ficar na sala, ele fica rodando. E a gente quer o bem para todos.
Eu vou comentar aqui de um professor. Eu coloquei um aluno no curso técnico, um aluno que os pais não vão na escola, assim, bem complicado. Então, o professor do curso técnico vinha para mim, mas por que esse aluno está lá? Esse aluno falta, esse aluno não quer saber de nada. Por quê? Ele não pensa ainda. E ele, pelo menos, vai ter um certificado a mais. Se a família dele não pensa nisso, nós temos que dar essa oportunidade para ele. Então, e é um menino que não quer saber de nada, mas é um menino bom, um menino que não responde, mas um menino que não tem expectativas assim, sabe? Ainda não caiu a ficha dele que ele tem que estudar para melhorar para ele. Sim. Não caiu. Então, eu faço a minha parte, eu coloco, eu vou lá, eu tento mostrar isso para ele. Sim. Tá? A senhora ainda sente que tem alguma coisinha nele e não vai desistir. Não, talvez seja. É porque chega uma hora também que cansa, mas é isso. É isso. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada, dona Márcia, Obrigada a por ter vocês. vindo. Eu sou tão suspeita para falar de vocês. Vocês são tão parceiros, todos do Grêmio, os que participam ali. Eu acho assim, é o que eu falo, eu vou todos os dias para me divertir. Sim. Porque tenho muitas coisas boas. E vocês são uma delas. Obrigada. Muito obrigada, gente. A gente quer agradecer ao Tadeu também, que deu essa oportunidade maravilhosa, esse espaço maravilhoso. A gente está num lugar maravilhoso, que é aqui a Arena da Estação Verão da Tupi. Então, gente, se vocês puderem, dá um pulinho aqui, porque tá bom. Tem dança, tem pagode, tem tudo. Essa aqui da Tupi é voltada mais para a juventude, a gente que é jovem, a gente que é adolescente. Então, eu sou suspeita para falar, porque todo final de semana eu tô aqui. Mas eu recomendo muito vocês virem. Eu quero aproveitar para parabenizar a Prefeitura Municipal, a Secretaria da Juventude, o Tadeu, porque realmente eles são parceiros das escolas estaduais e, principalmente, eles estão presentes A câmera. com o jovem. Estão presentes com os jovens, estão presentes na juventude e mostrando que existem possibilidades dentro do nosso município. Então, obrigada, Tadeu, e parabéns a vocês. Muito obrigada, gente.